Beleza, gente. Vamos finalizar aqui, caminhando para o final. Como eu falei para vocês, esses autores eu acredito que seja difícil de cair no vestibular, porque não tem muita informação sobre eles nos livros didáticos e na apostila, apesar de trazer eles, traz algumas questões da vida, né? Enfim. Mas vamos lá. Eu vou falar mais aqui do Spinoza, tá? E o Spinoza, ele é importante porque ele vai se contrapor, de certa forma, ao Descartes, a ideia de Descartes sobre a existência de Deus, porque, como eu falei para vocês ali, né? Descartes acredita que Deus é um ser transcendente, aquela realidade infinita, né? Deixa eu voltar aqui. Descartes. Aqui, ó. Para o Descartes, existem duas substâncias, né? No mundo, a pensante, que é o do cogito, né? Do eu, da consciência, e a extensa, que corresponde ao mundo corpóreo, material, empírico, digamos assim, né? E aí tem uma outra substância que ela não pertence ao mundo, mas ela existe, e essa outra substância é infinita, que é a de Deus, né? Mas não faz parte do mundo. Ou seja, para o Descartes, Deus é transcendente. A criatura é separada da sua criação, né? Só que o Spinoza vai dizer o contrário. Ele vai dizer o seguinte, que Deus é um ser imanente, né? Que Deus ele nem criou o mundo. Aliás, dá para dizer que Deus criou o mundo, né? Mas só que ele não está fora do mundo. Ele é o próprio universo, sabe? A gente consegue entender Deus a partir da nossa razão, né? E assim, Deus não é algo que está transcendendo, mas é algo que está imanente, né? Então, assim, imanente é o contrário de transcendente. Transcendente é alguma coisa que está para além. Imanente é o que está aqui, né? Que está nesse plano, digamos assim. Então, né, Deus está inseparavelmente contido e implicado em toda a realidade, na concepção do Spinoza, né? Então, assim, ele trabalha com a ideia de substância também, o Spinoza, e trabalha a partir de Descartes, né? Porque esses filósofos vão se dialogando muito, né? Nem que seja pessoalmente, mas que seja a partir dos escritos, né? E qual que é a noção de substância para o Descartes, né? Ele coloca ali, o que existe, substância é aquilo que existe em si e por si é concebido, né? Isto é, aquilo cujo conceito não carece do conceito de outra coisa do qual deva ser formado. Nossa, difícil isso, né? Mas, por exemplo, vamos tentar definir um quadrado. Um quadrado é a junção de quatro linhas, né, com a mesma distância. Tá, mas então para definir o quadrado a gente tem que definir o que é linha, tem que definir o que é distância. O quadrado é diferente de uma circunferência. Então, assim, a gente está trazendo um conceito, né, mas para explicar esse conceito a gente está se utilizando de outros conceitos. Então, assim, isso daí não tem como acontecer para o Spinoza, né? Então, assim, a noção de substância para ele é o que existe em si e por si é concebido. Isto é, aquilo cujo conceito não carece de outro conceito, de outra coisa, né? Para a qual deva ser formado. Então, assim, ele diz o quê? Somente a totalidade das coisas é algo que não depende de nada fora de si para ser o que é, né? Então, assim, ele pensa na totalidade como algo independente, né? Então, assim, a totalidade de tudo é a única substância para ele, no conceito dele, né? Então, assim, ele vai dizer o quê? Que a concepção, essa é uma concepção monista, né? Os filósofos vão chamar monista da realidade. Como assim monista? É aquilo que diz assim, que tudo que existe está fundado em uma única realidade ou uma única substância. Então, assim, ele, Spinoza, diz que Deus existe, diz que Deus é imanente. Então, assim, uma vez que para ele a totalidade das coisas é a única substância que existe, né? Então, Deus vai ser essa totalidade. Deus vai ser esse infinito, né? Então, assim, Deus é a única e verdadeira substância do mundo, que é a totalidade das coisas, as quais são, por sua vez, a própria natureza. Então, ele vai igualar Deus à natureza. E isso vai gerar certas consequências ruins para ele, né? Essa ideia meio revolucionária, assim. Gente, eu sei que é complexo isso, tá? O material que vocês têm da Positivo
por mais que ele seja um bom material, ele não dá conta de explicar isso, sabe? De explicar essa concepção de Deus. Só que vocês podem ver que não tem perguntas ali na apostila que tratam de perguntas de vestibular. Então, assim, isso é algo que não cai tanto no vestibular. Mas o que eu quis trazer aqui para vocês é mais para a gente entender qual que é essa diferença entre um ser transcendente e um ser imanente, tá bom? Eu espero que isso tenha ficado minimamente claro aí para vocês, né? Mas, então, assim, dessa apostila, das aulas de hoje que a gente viu, é importante a gente pensar lá no Maquiavel, estudar bem o Maquiavel, estudar bem o Hobbes, o Descartes, né? Que não é tão complexo assim, pensar na dúvida, no método dele, tá? E, enfim, para a aula de hoje é isso, tá? Vamos fazer agora as questões do vestibular. Que eu separei duas questões do vestibular da UFPR, se eu não me engano, do ano passado, para a gente fazer juntos. Só que assim, eu quero que vocês participem, tá? Quero que vocês escrevam no chat daí a resposta que vocês acham que é a correta. Beleza? Beleza, gente? Me escreve aí para saber se que vocês estão me ouvindo direito. Onde é que eu ponho chat aqui? Chat. Pode ser, gente. Vamos. Eu conto com vocês aí para responder essa questão. Tá. Vamos lá, galera. Vocês conseguem ler certinho aqui essa questão? Da prova do ano passado de filosofia da UFPR. Tá dando para ler? Bom, mas eu vou ler para vocês. Para os filósofos contratualistas, o Estado é pensado como tendo por origem um contrato entre os indivíduos. Segundo Thomas Hobbes, abre aspas, é como se cada homem dissesse a cada homem: autorizo e transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires para ele o teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. É o que a gente acabou de ver, né, gente? E aí estão lá as alternativas. A partir do enunciado, é correto afirmar que Hobbes recorre à ideia do contrato com o fim de. E aí eu quero que vocês, depois que a gente lê tudo, vocês me digam qual que vocês acham que é. Letra A, né? Vamos lá. A partir do enunciado, é correto afirmar que Hobbes recorre à ideia do contrato, né? Por que ele recorre à ideia do contrato? Para quê? Letra A, para descrever como os estados nacionais surgiram na história. Letra B, para calcular os deveres e direitos dos indivíduos em relação ao Estado. Letra C, para convocar os homens a resistirem ao poder do Estado. Letra D, para mostrar que os homens agem na esperança de contrapartidas. Letra E, provar que os homens não sabem governar a si mesmos. Por que que ele recorre a essa ideia de Estado? O que que vocês acham? Me digam aí no chat. Qual que parece... Ou vamos... Não, me digam aí o que que vocês acham, ou qual é que não é com certeza, para a gente eliminar algumas. Por favor, gente, participem. Faz tanto tempo que a gente não se encontra. Estamos em poucos, não tenham vergonha, não se acanhem. Estamos no momento de errar, de tentar, de experimentar. O importante é a gente pode errar agora, pode, só não pode errar na hora da prova. E assim, esse é o tipo de questão que cai. O que que vocês acham? Vocês têm um chute aí? Acho que é a alternativa B. Legal, Vitória. Alguém tem mais algum chute? Alguma... Ou eliminar alguma alternativa? Vou dar 30 segundos para vocês. Alguém quer fazer mais algum chute? Não? Então tá bom. Bem, vamos ler de novo alternativa por alternativa. Vamos deixar a B por último, que a Vitória colocou. Letra A. Vamos ler. A partir do enunciado, é correto afirmar que Hobbes recorre à ideia de contrato com o fim de.
Letra A. Descrever como os estados nacionais surgiram na história. Essa aqui é uma questão interessante, sabe? Mas é aquilo que eu falei para vocês. Gente, quando os autores, quando esses contratualistas pensam nessa noção de estado de natureza, ou de como viviam os indivíduos antes da sociedade, eles não estão dizendo que isso realmente aconteceu na história, tá? É como se fosse um artifício que eles usam para construir a ideia deles. Então, assim, a letra A está errada, porque ele não está querendo dizer como é que os estados surgiram dentro da história. Ele não está falando disso. Ele está falando de um contrato social, né? Mas tá, vamos pular B e deixar B por último, que é o que a Vitória falou. Letra C. Convocar os homens a resistirem ao poder do Estado? Não, né? Não faz muito sentido essa, porque ele mesmo defendia o absolutismo, né? Então, assim, não é por isso que ele tá escrevendo ali, né? Letra D. Mostrar que os homens agem na esperança de contrapartidas. Será que essa alternativa tem a ver com o enunciado? Sim, é verdade que os homens no estado de natureza viviam num egoísmo, né? Mas será que é isso? Letra E. Provar que os homens não sabem governar a si mesmos. Bem, se a gente for tomar a questão do estado de natureza do Hobbes, né, em que era o homem é um lobo do homem, cada um por si, sim, é verdade. A gente diria que os homens não sabem governar a si mesmos, mas só que assim, se a gente for pensar exatamente no enunciado da pergunta, né, o que está pedindo? É correto afirmar que Hobbes recorre à ideia do contrato com o fim de, tipo assim, ele só está falando do contrato social para dizer que os homens não sabem governar a si mesmos? Não, né, gente? Então, a alternativa correta é a letra B, que a Vitória disse. Parabéns, Vitória. Então, assim, né? Então, ele vai recorrer à ideia de contrato com o fim de calcular os deveres e direitos dos indivíduos em relação ao Estado. É isso. Tá certo. Não é tão difícil assim, né, gente? O que vocês acharam? Difícil? É exatamente o conteúdo que está na apostila, né? Nos livros didáticos. E agora vamos para a última questão onde a gente finaliza a aula de hoje. Do Descartes, também do ano passado. No ano passado caiu duas questões, quer dizer, 5 questões, né? Mas dentre essas questões, caiu Descartes e caiu Hobbes. Vamos lá, 66. Nas primeiras linhas das Meditações Metafísicas, Descartes declara que, abre aspas, recebera muitas falsas opiniões por verdadeiras, e que, abre aspas, aquilo que fundou sobre princípios mal assegurados devia ser muito duvidoso e incerto, tá? Então aqui, mais uma vez, pensam as condições de ter um conhecimento, né? Daí tá, a fim de dar um bom fundamento ao conhecimento científico, Descartes entende que é preciso, letra A, confiar nas próprias opiniões, letra B, certificar-se de que os outros pensam como nós, letra C, seguir as opiniões dos mais sábios, letra D, partir de princípios seguros e proceder com método, letra E, aceitar que o conhecimento é duvidoso e incerto. Qual vocês acham que é a alternativa correta? Acho que é a letra D. A Letícia disse que é a letra D. Também acho. Também. A outra estava mais difícil, né, gente? Sim, todos acertaram. Vejam como é simples. É simples, né, gente? Então, assim, a gente tem que, digamos assim, associar certas palavras-chave aos autores, tá? Não precisa saber o ano que o Descartes nasceu, sabe? Não precisa utilizar um exemplo para aplicar o método dele, sabe, gente? Então, assim, veja só. Eu fico me perguntando, se vocês tivessem feito essa prova no ano passado e chegassem nessa questão, que é uma questão simples, é uma questão fácil, mas você não estudou filosofia, você ia chutar qualquer coisa, né? E aí poderia acabar perdendo uma questão que é super simples, que com assim, sentando, estudando,
revisando o conteúdo, você consegue acertar. Então, assim, essas são as perguntas da filosofia, sabe, gente? Não são perguntas complexas. Então, assim, vale a pena a gente dedicar um tempo estudando essas perguntas, porque são perguntas simples e perguntas simples não se erra no vestibular, tá, gente? Deixem para vocês errarem questões que são muito mais complexas. Às vezes, numa matemática, aí, né? Quer dizer, complexa para mim, porque se bem que eu gostava até de uma matemática, uma física, assim. Mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer, pessoal? Vocês querem abrir o microfone? Vocês querem falar alguma coisa? Porque, assim, para mim acabou hoje, né? Eu digo para vocês lerem a apostila, porque é uma apostila boa, tá bom? E, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me escrever, tá, gente? Me disseram que o vestibular gosta de cobrar datas. Na filosofia cobra muito? Não. Não, não cobra, e eu digo isso a partir das últimas provas. Não tem datas na filosofia. Claro, é aquilo que eu falei para vocês. É bom vocês saberem, né, do contexto. Ai, Descartes, putz, Descartes é filosofia moderna. Ai, que que é a modernidade mesmo dentro do nosso período? Ah, a ciência está começando a dar certos passos. Ah, a filosofia já não está tão atrelada à religião. Entendeu? Nesse sentido que vocês têm que situar o autor dentro do período histórico. Professor, você acha que tem como resolver essas questões usando somente a lógica, sem ter exatamente o conteúdo em mente? Acho que é difícil, porque algumas perguntas não pedem tanta lógica. Tem algumas perguntas que demandam um certo conhecimento histórico, assim, sabe? É, Mas dependendo da pergunta, sim, a gente pode utilizar a lógica. E às vezes até nessa anterior aqui mesmo do Hobbes, apesar de ser um pouco pegadinha, assim, digamos ali a letra E, né? Provar que os homens não sabem governar a si mesmos. Bom, se a gente for pegar a questão do estado de natureza, é verdade, né? Que os homens ali no estado de natureza era cada um contra si. Essa alternativa ela poderia ser verdadeira, só que ela não é verdadeira por quê? Porque o Hobbes não escreveu, não recorreu à ideia de contrato para afirmar isso. Por mais que ele considere que isso daqui seja verdade, ele não escreveu o contrato para confirmar isso, né? Entendeu? Assim, nesse sentido, a lógica, entre aspas, pode ser útil. Na verdade, não seria nenhuma lógica, talvez seria mais uma interpretação de texto, né? Mas eu diria que é melhor não se manter só pela lógica, sabe, Letícia? Apesar de que ela pode ser útil, sim. Quem tem mais alguma pergunta? Críticas, sugestões? Tudo certo, pessoal? Por mim, tudo ok. Vocês estão bem, gente? Fez um calor bom hoje, né? Ah, eu tenho saudades de alunos porque eu estou sem aula. Quando vamos ter a próxima aula? Eu não sei, eu vou conversar com a Mariana e, e eu espero que não demore tanto, né, pessoal? Porque a gente ficou muito tempo afastado, e isso não foi bom para mim. Acho que não foi muito bom para vocês também, porque é bom a gente dar uma continuidade, né? Assim, temporal nas nossas aulas e não ficar tanto tempo longe, né? Porque aí a gente acaba, né, fica enferrujado, né? Não é bom isso. Eu vou perguntar para Mariana, tá bom, Letícia? E aí, assim que ela me responder, eu aviso vocês. De nada. E eu vou tentar trazer sempre alguma questão do vestibular da UFPR, porque eu acho que é interessante, né? Mas assim, filosofia, não entrem em neura, estudem pela apostila, porque é uma apostila boa. Outra coisa que eu já falei no outro vídeo é, se você tiver dúvida em algum conteúdo em específico, busquem o livro didático. Nem sei se dá para... Não estou conseguindo me ver. Ai, ah, tá. Busquem o livro didático. Ó. Esse é um livro didático muito bom. Fundamentos de Filosofia. Se você tem dificuldade, faz o seguinte:
vai na escola pública mais perto da sua casa, ou a que você estudou, e peça por um exemplar deste livro aqui, ó, Fundamentos de Filosofia. Por quê? Porque nesse livro tem lá uma parte, aqui, ó, unidade 3. Ah, não vou conseguir mostrar para vocês. Unidade 3, aqui, a unidade 3 se chama A Filosofia na História. Então, assim, vai ter exatamente a mesma coisa que está na apostila, porém muito melhor, com muito mais explicação, tá? Então, se você tem dúvida em algum conteúdo em específico, busque um livro didático de escola, porque esses materiais são excelentes e a prova da UFPR de filosofia é construída a partir desses livros. Tá bom, gente? Espero que tenha sido bom. Vamos terminar por aqui. Qualquer dúvida, vocês me escrevam. Estou feliz de estar aqui de volta com vocês e aguardo pela próxima aula. E a gente precisa começar a sociologia também, né, gente? Porque até agora a gente não falou nada de sociologia. Mas é isso. Tudo certo, gente? Tem alguma pergunta? É isso? Obrigado aí pela presença de vocês, tá? Tudo certo. Beleza, Rodrigo. Me deem um tchauzinho aí, nem que seja por chat. Vocês estão muito tímidos, nem para botar a câmera. Boa noite, professor. Boa noite, tchau. Tchau, gente. Tchau, Gabriele. Tchau, Vitória. Tchau, professora. Até a próxima. Tchau, Letícia. Obrigado pela presença. Stop share.